Olá, esse é o vídeo 11 da série sobre ordinais e recursão transfinita. Faremos a demonstração do teorema da recursão transfinita, ou seja, a recursão para todos os ordinais, e vamos também fazer a demonstração do princípio do menor ordinal e da indução transfinita. Vamos lá? Começamos esse vídeo lembrando o enunciado do teorema da recursão transfinita. O teorema diz que, dada uma função classe que vai de conjuntos em conjuntos, ou seja, da classe V na classe V, então existe uma função que vai da classe dos ordinais nos conjuntos, de tal modo que a função f satisfaz a condição de recursão. Ou seja, f aplicado a um ordinal A é o resultado de g aplicado ao resultado da função f para os elementos menores do que A, ou seja, g aplicado à imagem de f através de A. Isso para qualquer ordinal A do domínio, ou seja, a classe dos ordinais. A estratégia de demonstração segue o mesmo padrão da usada no teorema da recursão finita. A ideia é começarmos definindo uma classe C de todas as funções conjunto que satisfazem a condição de recursão para algum domínio ordinal, ou seja, vamos restringir o domínio a um ordinal estabelecido. Em seguida, vamos mostrar que essa classe, ou seja, todos os elementos dessa classe, são compatíveis. Isso significa que cada função dessa classe, quando algum elemento pertence aos dois domínios, ou seja, domínio de uma função f e uma função g, então elas vão concordar sobre o resultado desse ordinal em comum nos domínios. Por fim, nós vamos mostrar que, ao fazermos a união de todas as funções dessa classe C, nós vamos obter uma classe F que tem como domínio todos os ordinais e essa F satisfaz a condição de recursão estabelecida inicialmente. Antes de executarmos essas etapas, vamos mostrar alguns resultados intermediários. Começamos com o princípio do menor ordinal, que é uma ideia que nós já usamos diversas vezes aqui ao longo dessa série, mas agora vamos enunciar de modo mais geral. A ideia é simples. Se uma propriedade vale para algum ordinal, então existe um menor ordinal para o qual vale essa propriedade. A prova desse resultado funciona do seguinte modo. Primeiro, nós tomamos um elemento beta que tem a propriedade φ. Em seguida, nós definimos um conjunto C de todos os elementos menores que beta, ou seja, os elementos de beta, tais que vale a propriedade φ. Nós temos, nesse caso, duas opções. C é um conjunto vazio ou C é um conjunto não vazio. Caso C seja o conjunto vazio, isso significa que todos os elementos de beta não têm a propriedade φ. Isso significa que beta é precisamente o menor ordinal que tem a propriedade φ. Caso C seja diferente de vazio, observe que C vai ser um subconjunto do ordinal beta. Como beta com pertencimento formam uma ordem bem fundada, então C, sendo um subconjunto de beta, tem um menor elemento. Então, C tem um menor elemento, vamos dizer que esse menor elemento é alfa, e, no caso, esse elemento alfa, ele vai ser o menor ordinal, tal que vale a propriedade φ. Afinal de contas, qualquer coisa maior do que beta vai ser maior do que alfa, e alfa é o menor ordinal, menor do que beta, que tem a propriedade φ. Então, alfa vai ser precisamente aquilo que nós estávamos procurando. Então, isso conclui a demonstração desse princípio. A demonstração é simples, o resultado é, de um certo modo, simples, mas ele é muito significativo. Nós vamos usar constantemente essa ideia. De posse desse princípio, a demonstração da indução transfinita segue de modo bem direto. A indução transfinita, ela diz que, dada uma classe C qualquer, que seja uma subclasse dos ordinais, ou seja, todos os elementos de C são ordinais,
Então, vale a indução transfinita, ou seja, se para qualquer que seja o beta, todos os elementos de beta estarem na classe C implica que beta está na classe C, então quer dizer que a classe C, no fim das contas, é a própria classe dos ordinais. De modo semelhante, nós podemos formular esse princípio a partir de propriedades sobre ordinais. Ou seja, se para uma certa propriedade, o fato de que para todos os elementos de beta vale a propriedade significa que a propriedade vale para beta, então quer dizer que a propriedade vale para todos os ordinais. Para demonstrarmos esse resultado, supomos um ordinal delta qualquer que não pertença à classe C. E, além disso, que vale a propriedade que para todo beta, se para todo elemento de beta esse elemento está na classe C, implica que beta está na classe C, vamos então agora demonstrar que isso nos leva a um absurdo. A ideia é a seguinte: vamos pegar a primeira hipótese de que existe um delta que não pertence a C e vamos usar o princípio do menor ordinal para obter que existe um menor ordinal K, tal que K não pertence à classe C. Observe que o fato de K ser o menor ordinal que não pertence à classe C significa que todos os ordinais menores do que K são elementos de C. Desse modo, a gente sabe que para todo Q menor do que K, Q pertence à classe C. Então, pela propriedade indutiva, nós sabemos que o próprio K deve estar na classe C. E isso é um absurdo. Nós supomos K como aquele menor ordinal que não está na classe C, e usando a propriedade indutiva, nós concluímos que K pertence à classe C. Isso é um absurdo, e isso finaliza a demonstração da indução transfinita. Seguimos agora para a demonstração do nosso resultado principal, ou seja, o teorema da recursão transfinita. Vamos então começar definindo aquela classe C de todas as funções limitadas que satisfazem a propriedade recursiva. Ou seja, vamos definir uma classe C de todas as funções f, tais que f é uma função, um conjunto que é uma função, e, além disso, o domínio de f é um ordinal, por exemplo, 10, que contém os elementos 0, 1, 2, 3 até 9, e, além disso, que satisfaz a propriedade da recursão para essa função específica, ou seja, dentro do domínio de f vale a propriedade. Para todo x pertencente ao domínio da função f, f de x é igual a g da imagem de f através de x. Além disso, nós agora vamos demonstrar que todas as funções que pertencem a essa classe são compatíveis. Como que a gente vai demonstrar isso? Nós vamos supor duas funções quaisquer f1 e f2 da classe C e vamos dizer que essas funções não são compatíveis, ou seja, existe algum ordinal x tal que f1 de x é diferente de f2 de x. Pelo princípio do menor ordinal, nós sabemos que existe um menor alfa tal que essa diferença acontece, ou seja, um menor ordinal alfa tal que f1 de alfa é diferente de f2 de alfa. Mas observe o seguinte: tanto f1 quanto f2 satisfazem a propriedade da recursão. E isso significa dizer que f1 de alfa é igual a g de f1 aplicada a todos os elementos de alfa, a imagem de alfa através de f1. Observe que, como alfa é o menor ordinal, então todos os elementos menores que alfa são tais que f1 e f2 concordam. Ou seja, a imagem de alfa através de f1 é igual à imagem de alfa através de f2. Ou seja, isso é igual a g da imagem de alfa através de f2. Só que, como f2 também satisfaz a propriedade da recursão, então g da imagem de f
de alfa através de F2 é precisamente F2 de alfa. Então, provamos que F1 de alfa é igual a F2 de alfa. Observe que a estratégia aqui, ela segue um certo padrão. A ideia é que, como a suposição de que a propriedade não vale leva a gente a encontrar um menor ordinal para o qual essa propriedade não vale, só que isso vai levar a um absurdo porque nós usamos os elementos anteriores para definir o que está acontecendo no elemento seguinte. Então, isso vai gerar um absurdo. Seguimos com a demonstração que a função obtida pela união da classe C tem domínio os ordinais. Observe que a classe C, né, o domínio dessa função, é, por definição, contido nos ordinais. Afinal de contas, cada elemento de C é uma função com ordinais. Então, todos os elementos da função resultante dessa união vão ser ordinais. O que precisamos demonstrar é que nenhum ordinal ficou faltando. Nesse caso, a gente vai supor, por contradição, que existe um ordinal que não foi contemplado. E, portanto, pelo princípio do menor ordinal, existe um menor ordinal que não está nesse domínio. Então, suponha que alfa é um menor ordinal, tal que alfa não está no domínio da união da classe C. Vamos provar agora que isso gera um absurdo, tanto no caso de alfa ser um ordinal sucessor, quanto no caso de alfa ser um ordinal limite. Para o caso sucessor, o que devemos demonstrar é que, dada uma função qualquer com um certo ordinal, nós podemos estender ela com mais um elemento. Nós sempre podemos estender ela para mais um elemento, de modo que nós obtemos mais um ordinal dentro da classe C. Vejamos como que isso acontece. Suponha, então, que alfa é um ordinal sucessor do tipo delta mais. Nesse caso, nós sabemos que existe uma função que tem domínio delta. E vamos mostrar que esse domínio pode ser estendido a um novo domínio delta mais, ou seja, alfa, de modo que a função seja uma função da classe C. Ou seja, cada domínio pode ser estendido pelo menos uma vez. Como que nós fazemos isso? Nós pegamos a função f e estendemos ela mais um elemento, simplesmente com o elemento esperado, ou seja, f' é a função f com mais um elemento. Que elemento é esse? A atribuição de que delta tem como imagem g aplicado à imagem de delta por f. A imagem de delta por f ela já existe, porque nós temos que a função f existe. Então, tudo aqui está muito bem definido. Agora, o que precisamos demonstrar é que f' é um elemento da classe C e o domínio de f' é alfa, ou seja, nós estendemos uma vez o domínio. Para demonstrar isso, o que vamos fazer é separar em dois casos. Vamos mostrar que f' tem como domínio um ordinal, né, que é uma das condições para estar na classe F, na classe C, e, além disso, que f' tem a propriedade da recursão, ou seja, f' de um x qualquer é igual a g aplicado à imagem de f' por x. Como que a gente faz isso? Nós supomos primeiro o caso em que x é menor do que delta. Nesse caso, f' de x é igual a f de x, porque, afinal de contas, f' é definida por f para todos os casos menores do que delta. E, por definição, nós sabemos que f de x é igual a g aplicado à imagem de x através de f. Só que, para todos os elementos menores do que delta, f e f' são iguais. Então, g da imagem de x por f é igual a g da imagem de f' por da imagem de x por f'. E, portanto, nós provamos que a condição de recursão é satisfeita para f', para todos os elementos menores do que delta. Agora vamos mostrar para o caso delta. Mas para o caso delta, nós definimos de modo direto. f' de delta é igual a g de f da imagem de delta por f.
Só que a imagem de delta por f nós acabamos de demonstrar no que fizemos aqui em cima, que é precisamente igual à imagem de delta por f', e, portanto, isso é g de f' de delta. Isso conclui a demonstração de que f' tem as propriedades da recursão. Naturalmente, f' tem como domínio um elemento a mais, que é o delta, e, portanto, o domínio de f' é delta mais, portanto, alfa. Isso conclui a ideia de que nós podemos estender mais um elemento no domínio, de modo que obtemos uma função da classe C. E, portanto, o elemento alfa faz parte do domínio da união da classe C. E isso é uma contradição com a nossa suposição de que alfa é o menor ordinal que não pertence a esse domínio. No caso de alfa ser um ordinal limite, o que fazemos é o seguinte: nós restringimos a classe C pelo ordinal alfa, ou seja, criamos o conjunto C-alfa de todas as funções da classe C, tais que o domínio da função f é um elemento de alfa. Então, nós definimos a função g, que é a união desse conjunto C-alfa. Demonstramos que isso é uma função, o domínio é alfa, e a função g satisfaz a propriedade da recursão para todos os elementos de alfa. Eu deixo isso aqui como um exercício, fazer essa etapa, e com isso nós demonstramos que a função g pertence à classe C e, portanto, alfa pertence ao domínio da união da classe C. Isso é uma contradição e, portanto, nós temos o nosso resultado. A união da classe C tem como domínio os ordinais. Seguimos, por fim, para a demonstração de que a função f obtida pela união da classe C, de fato tem a propriedade da recursão. Ou seja, f para um ordinal A é igual a g aplicado à imagem de A através da função f. A demonstração desse resultado é por indução transfinita, ou seja, vamos supor que todo beta menor do que alfa é tal que f de beta é g aplicado à imagem de beta por f. Como alfa é um elemento do nosso domínio, nós sabemos que deve existir uma função f em C, de tal modo que alfa pertence ao domínio dessa função. Essa função f vai ser usada para obtermos o nosso resultado. Vejamos como que a gente faz isso. Observe que, pela compatibilidade, f de beta tem que ser a mesma em todas as funções, inclusive a função f. Então, f de beta é igual a f de beta para todos os betas do domínio da função f. Agora, f de alfa, f de alfa, é a mesma coisa que f de alfa, simplesmente pelo fato de que ser f de alfa é ser atribuído a esse elemento para alguma função. No caso, a gente tem especificamente quem é a função, é a f. Então, f de alfa, pelo fato de que f pertence à classe C, é igual a g aplicado à imagem de alfa por f. E isso, pelo fato que acabamos de dizer, é igual a g aplicado à imagem de alfa por f. Por consequência, nós temos então que f de alfa é igual a f de alfa, que é igual a g aplicado à imagem de alfa através de f. Isso significa que nós obtivemos que a propriedade da recursão vale para a função f para o ordinal alfa, ou seja, por indução transfinita, nós sabemos que esse resultado vale para todos os ordinais. Com isso, nós finalizamos a demonstração do teorema da recursão transfinita. Isso inaugura um modo de pensar os conjuntos, a partir de uma certa hierarquia. E é isso que veremos no próximo vídeo. Vamos falar sobre o conceito de hierarquia cumulativa na teoria dos conjuntos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.